Olá, pessoal. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. No estudo de hoje, nós passaremos pelos mistérios, continuaremos, sobre os mistérios da vida de Cristo, que é o tema que a gente havia iniciado no parágrafo 512. Então, no próprio livro, no Catecismo, na página 144, nós temos o parágrafo 3º sobre essa realidade propriamente da vida de Jesus Cristo, né? Nós estamos no artigo 2º da profissão de fé. Então, o artigo 2º, estamos considerando um pouquinho sobre a pessoa, ou melhor, artigo 3º, isso, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Parágrafo 522, todo esse trecho que a gente vai passar hoje, ele é como que um compilado do próprio Evangelho, tá certo? Só um segundo. A vinda do Filho de Deus, ela foi um evento preparado por Deus e com diversos, elementos do Antigo Testamento. Tanto a religião judaica como um todo, com seus ritos e sacrifícios, como na sua simbologia, em tudo aquilo que preparava o povo para uma expectativa, e em vista dessa expectativa, nós temos os profetas, e o último dos profetas seria João Batista. Ele é o precursor imediato do Senhor. Então é por isso que ele supera todos os profetas e inaugura o evangelho. Então João Batista, ele é a interface. E é curioso, porque ele se descreve como a voz que clama no deserto. E quando ele vê Jesus Cristo, ele aponta, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo ali é a plenitude de toda a antiga aliança, que antes era selada no sangue de cordeiros e agora é selada no sangue do Cordeiro Imaculado, que é o próprio Filho de Deus. Então, nós podemos ver essa interface, inclusive, que João ele batizava, as pessoas num batismo de conversão. E, curiosamente, Jesus vai ser um dos que vai ser batizado, mas, claro, não porque ele precisasse se converter, mas para levar a justiça à plenitude, E, inclusive, João, como aquela voz que ecoa no deserto, ele também com o próprio sangue há de testemunhar, no seu martírio, ele testemunha a fidelidade a Jesus Cristo. É interessante que essa dimensão da expectativa da vinda do Senhor, ela é vivida especialmente no tempo do Advento, que são aquelas semanas de preparação para a chegada do Senhor, que nós celebramos no Natal. De alguma maneira, no Advento, nós somos convidados a vivenciar aquela expectativa messiânica que existia no Antigo Testamento. E exatamente é isso, que aquele tempo nos prepara. Os dois tempos fortes, do Advento e da Páscoa, cada um nos prepara para uma manifestação de Deus. O Advento para o seu nascimento no Natal e a Quaresma nos prepara para o seu nascimento para a vida eterna, a ressurreição de Jesus. Então, considerando propriamente o mistério do Natal, parágrafo 525, nós temos o Catecismo contextualizando o nascimento de Jesus, Num humilde estábulo, uma família pobre, que as primeiras testemunhas são aqueles menos dignos
né, de credibilidade, inclusive, que são os pastores. Ou seja, desde o início, Jesus já vai subvertendo aquela ótica humana. E é curioso, porque ele não estava na terra dos pais, não estava na Galiléia, ele estava próximo a Jerusalém, mas não tinha mais vaga em nenhuma das hospedarias ali naquela cidade de Jerusalém, nem mesmo ali perto, em Belém. Então, provavelmente, pediram, né, talvez, José e Maria para ficarem ao menos no lugar em que se guardavam os animais, na casa de algum daqueles moradores de Belém. E foi ali, né? Um poema interessante que o catecismo nos aponta, que é de um tal Contacion de Romano, o Melódio, é um autor que nos é pouco familiar, mas o texto diz, né? Hoje a Virgem traz ao mundo o eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela, pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno. É claro que são apenas 4 versos que encerram uma beleza e uma experiência muito paradoxal, né? Que uma virgem traga no mundo um filho já é absurdo, e ainda que ela traga dentro do tempo aquele que é eterno, que se lhe ofereça uma morada, né, sendo que ele é aquele que não pode ser contido, né? É inacessível, enfim. Versículo, ou melhor, parágrafo 526, é que nós vemos que Jesus, ele vivencia aquilo que ele ensina no Evangelho, né? O reino de Deus, ele tem uma condição para ser conquistado, que é nos tornarmos como crianças. E são 2 elementos. O tornar-se criança, por um lado, indica aquela humildade, aquela pureza, e principalmente uma confiança absurda na misericórdia do Pai, mas, por outro lado, se tornar como criança nos aponta para aquela experiência de Jesus com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Né? Capítulo 3 de João, ele diz que importa nascer do alto. E aqui eu gostaria que nós pensássemos, não apenas na realidade do batismo, porque nascer do alto é, sim, viver a vida na graça de uma vida nova em Jesus Cristo pelo nosso batismo. Mas eu preciso compreender que nascer do alto significa uma mudança de mentalidade, ou uma metanoia, uma transformação interior. Né? Eu não posso mais pensar como um homem velho, mas eu preciso pensar como um filho da luz. Aqui nós podemos compreender, inclusive se tem sintetizado nesse versinho, né, do final, que é próprio da antífona do primeiro salmo das vésperas na oitava de Natal, né? Admirável intercâmbio. O Criador da humanidade, assumindo corpo, dignou-se nascer de uma virgem e tomando-se homem, intervenção e tornando-se homem, faltou um sem aí, sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Mais um texto que encerra um outro paradoxo, ou seja, o Natal é sempre um paradoxo, né? Deus, ele assumiu aquilo que ele não era para nos tornarmos aquilo que não éramos. Deus, ele assume a humanidade para divinizar a humanidade, né? Salmo 82, versículo 6 diz isso, né? Vós sois deuses. E Jesus retoma essa passagem lá no Evangelho. Nós, inclusive, comentávamos sobre ela dias atrás. Vamos adiante. Os mistérios da infância de Jesus. Cumprindo plenamente a lei como um bom judeu, no 8º dia depois do seu nascimento, uma criança, e principalmente o primogênito, os homens, né? Mas a gente vai ver o primogênito especialmente com relação à apresentação de Jesus. Mas a própria circuncisão era a condição para que todos os homens, né, pertencessem ao povo de Deus. E ela é realizada
No oitavo dia, então Jesus ele tem na carne esse sinal de sangue, né? De pertença. E, e esse sinal ele prefigura a circuncisão de Cristo, porque na circuncisão ele passa a fazer parte do antigo povo de Deus, mas pelo batismo nós vamos passar a fazer parte do novo povo de Deus. A festa da circuncisão, né? Ou melhor, se nós pensássemos, né? A mãe, quando ela tem um filho, por conta do sangramento, da possibilidade, já era de praxe que seriam contabilizados uma semana, 7 dias que ela estava impura. Então, no oitavo dia da circuncisão, é que também a mãe se tornaria pura. Mas aí depois desse oitavo dia, nós vamos contabilizar mais 33. Né? Na verdade, são 7 dias mais 33 dias depois da circuncisão, para no 40º dia o primogênito ser apresentado no templo. Então, eles vão no templo uma vez, e Jesus é circuncidado, e depois de mais 33 outros dias, ele será apresentado no templo. Vamos lá, parágrafo 528. Agora sobre a Epifania, que aí sim, é a festa que a gente comemora nos Seis Magos, né? A Epifania é a manifestação, comemorada 6 de janeiro. É a solenidade da Epifania do Senhor, né? Aqui no Brasil, se geralmente o 6 de janeiro não der num domingo, ela é transferida para o domingo seguinte, né? Nessa manifestação, olha só, a Epifania é a manifestação de Jesus como Messias Israel, né? Como Messias de Israel, né? Filho de Deus e Salvador do mundo. Com o batismo de Jesus no Jordão e com as bodas de Caná, ele celebra a adoração pelos magos vindos do Oriente. Olha que curioso, porque nos magos se representava, né, todas as religiões pagãs circunvizinhas e por isso a, aquela universalidade do evangelho ela já vai se manifestando. Mas olha só que curioso, tanto no Rio Jordão, né, em que é confirmada a eleição divina, ou seja, ele é filho de Deus, quanto nas bodas de Caná, né, em que se manifesta o seu poder, em tudo isso nós temos a manifestação exatamente como Jesus já era manifestado ainda pequeno, né, ainda como criança, aqueles 6 magos. Mas vamos adiante. Parágrafo 529, nós temos aí a apresentação de Jesus. Essa sim é comemorada no dia 2 de fevereiro, né? Então é quase uns 40 dias, por assim dizer, depois de se comemorar o Natal, né? Então, dia 2 de fevereiro é a comemoração da apresentação de Jesus no templo, e isso marca, né, a sua pertença absoluta, né, a Deus, no cumprimento, inclusive, da própria lei mosaica. Depois que tudo isso acontece, é que nós temos, então, a recordação daquela fuga de Jesus com Maria e José lá para o Egito, porque vai acontecer aquele massacre dos inocentes, culpa de Herodes, né? Aquela perseguição remete, inclusive, ao que aconteceu com Moisés. Moisés ele foi salvo enquanto os homens, né, as crianças do povo hebreu eram mortas, né? Os meninos. E no tempo de Jesus acontece a mesma coisa, né? O massacre dos inocentes, todas as crianças, os rapazes com menos de 2 anos, né? Vamos adiante. Um último paralelo, porque Moisés ele é salvo lá, e se vai, ironicamente, ser salvo pela filha do faraó, né? Que era justamente quem tinha provocado a matança daqueles meninos. E Jesus, ele também será salvo e vai se refugiar na mesma terra que Moisés se refugiou, né? No Egito, né? Agora, os mistérios da vida oculta de Jesus. Olha o que o texto afirma, né? Parágrafo 531.
Durante a maior parte da vida de Jesus, o que ele viveu foi uma vida cotidiana, com um trabalho manual e praticando aquilo que era próprio do judaísmo. Então, ele era submisso aos pais e crescia em sabedoria, estatura e graça. Isso tudo revela a sua plena configuração à vida humana. Ele se fez homem em tudo, exceto no pecado. E é curioso que Deus foi mais glorificado por essa vida oculta de Jesus no serviço ali junto da família de Nazaré do que em todo o seu ministério público. Por quê? Nós cremos que aproximadamente 30 anos ele vive uma vida simples, tranquila em Nazaré, né, participando da festa da Páscoa todos os anos em Jerusalém, né, aos sábados ele frequentava a sinagoga ali de Nazaré, mas se por 30 anos ele esteve em Jerusalém, nessa vida simples em Nazaré, apenas 10 vezes menos do que isso é o tempo do ministério dele, né? Isso é uma lição muito grande para nós. Mas vamos lá. Então, a submissão de Jesus à sua mãe e ao seu pai, né, conforme a lei, São José, cumpre plenamente aquele quarto mandamento de honrar pai e mãe. E isso manifesta a profunda humildade. A humildade é a obediência. Por quê? Se pela desobediência de Adão a desordem e o pecado tinham se instaurado no mundo, pela obediência de Cristo no cotidiano da sua vida, a obra de Deus ela vai ser reestabelecida, né? A vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos cotidianos da vida. É uma lição de silêncio, uma lição de vida familiar, uma lição de trabalho, de modo que todos os trabalhadores do mundo, eles são como que irmãos de Jesus Cristo, inclusive no seu labor. Nós poderíamos, no nosso trabalho, nas nossas atividades mais corriqueiras, reconhecer que não existe nada que seja autenticamente humano que não tenha um quê de divino, né? Absolutamente qualquer serviço, por mais simples que ele pareça, ele encerra alguma coisa de divino, né? De sobre-humano. E por isso, nós poderíamos meditar e contemplar muito mais a vida oculta de Jesus. Uma lição de silêncio, uma lição de vida familiar, uma lição de trabalho, de modo que nós devemos santificar o nosso trabalho, primeiro. Segundo, devemos nos santificar no nosso trabalho. E terceiro, devemos santificar os outros no nosso trabalho. Porque exatamente essa foi a vida de Jesus, esse foi o plano de vida dele. Enquanto às vezes a gente descuida das coisas pequenas, o Senhor do céu e da terra, pelo qual tudo foi criado, ele não se descuidou. Pelo contrário. Isso nos lembra Fernando Pessoa, né? Se queres ser grande, ser inteiro. Né? Nada teu exclui nem exagera. Né? Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, a lua inteira brilha em cada poça, porque alta vive. Parágrafo 534. O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que rompe o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Então, quando ele tinha 12 anos, né? E é curioso, porque ele já manifesta claramente que ele tem um compromisso com a vontade do Pai, né? Isso aqui é muito bonito, né? E manifesta, inclusive, como que ele estava crescendo em estatura, sabedoria e graça diante de Deus. Poxa, mas ele não era Deus? Ele era, mas ele não apareceu só com aparência humana. Não, ele era humano de verdade. Então, ele tinha que ir amadurecendo, aprendendo, né? E contemplando os sinais dos tempos. Vamos aos mistérios da vida pública de Jesus. Já que a vida oculta, como o próprio nome diz, é oculta, né? Não tem nem como falarmos muito, importa meditarmos muito. Agora sim, o batismo de Jesus é o evento pelo qual ele inicia o seu ministério, o seu apostolado, o convite dos seus discípulos, o anúncio do reino de Deus e o convite, né, à conversão e ao arrependimento.
A vida pública de Jesus tem início no seu batismo e foi precedido por um batismo de arrependimento, o batismo de João, né? Se nos recordarmos. Querendo ver o que que é o comentário desse trecho, mas o bendito não aparece. Isso, claro. Jesus, evidentemente, não tinha pecados para serem perdoados, né? Nem tinha de se arrepender. Então, os santos padres vão dizer: por que que Jesus precisou ser batizado? Não é para que ele fosse purificado ou manifestasse conversão, mas é pelo contrário. Primeiro, para que Deus manifestasse a sua eleição. Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, nós temos: este é o meu filho amado. É essa a voz que ressoa depois que aquela pomba, né, ela pousa sobre Jesus exatamente como um símbolo do Espírito Santo. Mas mais do que isso, Jesus, ele cumprindo plenamente a lei, ele fazia com que as águas não o purificassem, mas pelo contrário, ele, naquele banho nas águas, ele purificava todas as águas pelas quais nós haveríamos de ser purificados no nosso batismo. Então, é o inverso, né? O batismo de Jesus é, da parte dele, a aceitação e a inauguração da sua missão como um servo sofredor. E aqui ele já antecipa, inclusive, o batismo do seu sangue, o batismo da sua morte, né? E como ele mesmo diz, no Evangelho de Mateus, esse tema é recorrente, justiça. Ele quer cumprir toda a justiça, né? Ele não quer deixar nenhum ponto solto, né? E o Espírito Santo. Observem, no batismo nós temos que está presente o Pai, é aquela voz que é escutada, está presente o Espírito, que desce em forma de pomba, e está presente Jesus. Então, toda a manifestação da Trindade, ok? E é exatamente isso que nós vamos perceber lá no evento da Transfiguração. Mas isso é cena para os próximos parágrafos, vamos ainda aqui. O paralelo com o antigo Adão não se encerra, né? Então, os céus se abriram, né, quando Jesus foi batizado naquele momento. Então, aquilo que havia sido fechado por Adão, agora em Cristo, é reaberto. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito. É um prelúdio de uma nova criação. Por quê? Santo Irineu ele vai dizer que Deus, quando ele criou o mundo, ele criou como que com duas mãos, o Filho e o Espírito, né? O Cântico de São Paulo vai dizer, né? Jesus Cristo é o primogênito de toda criatura, em tudo ele tem a primazia, porque por ele nós fomos criados, né? Tudo aquilo que foi feito por meio dele. Então Deus Pai cria por meio do seu verbo, né? Da sua palavra. E a outra mão do Pai é o Espírito, né? Que lá no livro do Gênesis ele pairava sobre as águas, né? Mas vamos adiante. Pelo batismo, o cristão é sacramentalmente assimilado a Jesus, que antecipa em seu batismo a sua experiência pascal, né? 537 tem essa citação: sepultemo-nos com Cristo pelo batismo, para ressuscitar com ele. Desçamos com ele para ser elevados com ele. Subamos novamente com ele para ser glorificados nele. Um outro paradoxo, né? A tentação de Jesus. Versículo, o parágrafo 538. Os evangelhos eles falam do tempo que Jesus passava em solidão, principalmente desses 40 dias depois no deserto, em que ele fica sem comer, né? Vive com animais selvagens e os anjos lhe dão alguma assistência. E por fim, Satanás ainda o tenta por 3 vezes, como que questionando a sua atitude filial para com Deus. E Jesus ele vai rechaçar esses ataques e as que recapitulam as tentações de Adão no paraíso, né? E também as tentações de Israel no deserto, e até que o diabo se afasta dele até o tempo oportuno, né? Em que aí sim ele vai ser derrotado
Mas olha que curioso. Ninguém pode dizer que Deus ele não sabe o que é sofrer a tentação, porque Jesus experimentou essas tentações, né? De transformar a pedra em pão, de ir lá do topo do pináculo do templo, querer se jogar de lá para, né, testar a Deus, ter poder, ter riqueza, né, dominar todos os reinos. É claro que Satanás ele não sabia quem ele estava tentando, né? Mas Jesus experimentou esse sofrimento. Então, Jesus ele vai inclusive cumprir aquilo que era a vocação de Adão, aquilo que é a vocação de Israel, né? E ele não provoca Deus no deserto, pelo contrário, ele é obediente à vontade divina. E é por isso que Jesus é vencedor. Esse cumprimento perfeito, né, durante esses 40 dias remete diretamente àquilo que Adão não viveu, né? Poxa, Adão ele foi logo seduzido, né? Adão e Eva eles foram logo seduzidos por aquela conversa fraca, né? De Satanás. Ah, sim, vocês serão como deuses, né? Mas peraí. É exatamente o que ele fala para Jesus agora. Ah, não faz isso, porque aí você vai se tornar como um deus, né? Mal o diabo sabia de quem ele estava falando. Então, a tentação de Jesus manifesta a maneira que o Filho de Deus tem de ser o Messias, o oposto da que lhe propõe Satanás, né? Da forma com que Satanás lhe propõe. Inclusive, ele não quer ser Messias nem do modo de Satanás, nem do modo dos homens. Isso é muito bonito. Agora, parágrafo 541, sobre o reino de Deus que está bem próximo. O reino de Deus ele está próximo porque o reino de Deus é Jesus Cristo. E a nossa incorporação a Cristo pelo cumprimento da sua palavra, pela obediência da sua vontade, pelos sacramentos, isso tudo faz com que, de fato, nós possamos já aqui nessa terra viver um pouquinho do que é o reino de Deus, enquanto somos igreja, né? Porque a igreja é o mistério do reino de Deus. É aquele mistério do já e ainda não. O reino de Deus já se completou? Ainda não. Mas ele já está no meio de nós em germe, em semente? Já sim, pelos sacramentos, né? O Cristo, ele está no centro da, do... Essa expressão é estranha, né? Do congraçamento dos homens na família de Deus. Ou seja, da congregação, né? Dos homens na família de Deus. É a pedra angular, né? É o coração, ou melhor, no entendimento de Paulo, a cabeça da igreja. O anúncio do reino de Deus. Essa expressão é bonita, né? Todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Então Jesus ele morreu na cruz por todos. Ainda que na tradução latina da missa nós tivéssemos aquela expressão de Jesus ter dado a vida por muitos, mas ela deve ser interpretada, né? Jesus deu a vida por todos, mas nem todos acolhem a salvação, né? Nós precisamos acolher a palavra de Jesus. Então, o reino de Deus, principalmente, ele é arrebatado por aqueles que têm um coração manso e humilde, semelhantes ao de Jesus, né? São os pequenos e pobres que arrebatam o reino de Deus, aqueles que se sabem necessitados. E, curiosamente, são a esses que Jesus convida, ele vai atrás dos pecadores. Ele diz isso, capítulo 15 de São João, ou melhor, de São Lucas, né? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Jesus ele vai atrás desses que representam cada um de nós, né? Jesus ele convida, né, de uma forma muito pedagógica, né? Ele anuncia a conversão e tudo mais por meio de parábolas, né? Às vezes hoje nós queremos fazer o contrário, né? Nós queremos ir direto anunciando Jesus Cristo por meio da Suma Teológica, né? Lançar a mão do que existe mais, né, fino e sofisticado em toda a história da teologia, enquanto que Jesus ele simplificava às vezes, né? Não estou dizendo que Santo Tomás ele não simplifica, pelo contrário, Santo Tomás ele é
o doutor Angélico, porque ele torna simples as coisas difíceis, né? Ele faz aquilo que é próprio de um bom professor. Mas o que eu quero dizer é que Jesus ele já tinha, muito antes de qualquer pseudo-pedagogo falar em usar coisa do cotidiano, Jesus já usava as parábolas, né? Aí é claro que depois um brasileiro vai descobrir um pouquinho disso e vai ser aclamado nos cursos de pedagogia como sendo o suprassumo, né, do avanço metodológico, né, didático. Mas não, usar coisas do cotidiano Jesus já tinha aplicado, né? Os sinais do reino de Deus. E essa expressão sinais aparece principalmente no Evangelho de São João, onde existem 7 sinais, né? São curas e milagres que apontam diretamente para a realidade do que Deus deseja fazer na nossa vida. Inclusive, os sinais, eles não provocam a fé, mas eles dão mais consistência. Ninguém passa a ter fé por ver um milagre. A fé, ela é um movimento da nossa vontade de querer dar o nosso assentimento à graça de Deus e é uma deliberação, uma disposição divina, né? O milagre ele vem para fortalecer, né? Vem como suplemento. E inclusive os sinais eles vão testemunhar a favor de Jesus Cristo como sendo filho de Deus e eles vão testemunhar a favor dos apóstolos, né? Que por cada milagre vão sendo confirmados. Inclusive, a gente pode olhar para os Atos dos Apóstolos. Todo o texto, Pedro, Paulo, né, eles vão tendo uma série de milagres para confirmar a pregação. E assim, aquelas pessoas de boa vontade vão passando a ter fé. Aí, antes que eu me esqueça, o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás, que até então era o príncipe deste mundo, enquanto que Deus, ele é rei de um reino dos céus. Agora, sobre as chaves do reino, né? Desde o início da sua vida pública, Jesus ele vai escolher 12 homens. É claro que é uma referência direta à consumação do plano do antigo povo de Deus, né? Das 12 tribos de Israel. Mas olha que curioso. Dentro dos 12, existe um que vai ter um protagonismo especial e que nos próximos séculos isso vai se definir como sendo a primazia, né, do bispo de Roma como líder entre o colégio episcopal, né, entre o colégio apostólico, ou seja, a primazia daquele que é considerado o sumo pontífice, né, o Papa. Isso tudo passa por aquela experiência do capítulo 16. A profissão de fé de Pedro, de que Jesus é o Cristo e é o Filho de Deus, que não poderiam ser só intelecção humana, é o próprio Espírito quem revela isso, é o Pai que revela isso a Pedro. Então, sobre esta profissão de fé de Pedro, de que ele é o Cristo, Filho de Deus, e do testemunho de Pedro, é que Jesus ele vai consolidar aquela definição institucional da igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas nunca prevalecerão contra ela. E aí Jesus diz, né, sobre ligar alguma coisa na terra e ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. E aqui a gente compreende o primado das chaves de Pedro, né? E no escudo, né, no brasão pontifício, inclusive agora, né, do nosso Papa Leão XIV, nós temos lá as duas chaves cruzadas. Uma prateada, que nos lembra o poder de jurisdição, né? O Romano Pontífice, ele tem poder de jurisdição imediato em qualquer canto da face da terra. Um bispo, ele geralmente tem autoridade sobre... Geralmente não. O bispo, ele é constituído em autoridade, e ele é o ordinário local daquela igreja local. Enquanto que o Papa, ele tem a prerrogativa em qualquer canto da terra. Chave prateada. Enquanto que aquela outra chave dourada, ela aponta para a infalibilidade papal no que diz respeito à matéria de fé e moral. Aqueles pronunciamentos, né, que recebem a chancela
definitiva de Deus que são infalíveis. Não é sempre, né, que o Papa ele manifesta algo que tenha valor absoluto, porque a gente sabe que isso é quando se trata de um pronunciamento efetivamente ex cátedra, né, com essa autoridade, que é infalível. É claro que a gente sabe que é infalível não por conta dos homens, porque quem professou que Jesus é o Cristo e Filho de Deus é quem teve essa graça especial de Deus. Então, o Papa ele nunca vai pronunciar nada que seja contraditório ou incoerente, porque naquilo que é infalível é a assistência imediata e direta do próprio Deus que garante, né? Então a gente não precisa ter medo. Isso lá em 1874, né, era definido já no Vaticano I, né, na Pastor Eternus. É isso? Pastor Eternus, a encíclica da definição do dogma da infabilidade papal. Parágrafo 553. Sobre as chaves, o poder das chaves. Ah, isso eu não posso me esquecer, né? Poder de perdoar os pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares na igreja. Vamos adiante. Um antegozo do reino, agora sim, a transfiguração. Eu já tinha comentado um pouquinho sobre o batismo, que prepara, né, Jesus para o ministério público, e agora a transfiguração que prepara Jesus para os eventos dos seus últimos dias, né? Principalmente os eventos da Semana Santa. O episódio misterioso da transfiguração de Jesus sobre um monte elevado, né, o Monte Tabor, diante daquelas três testemunhas, né? Pedro, Tiago e João. Sempre Pedro, Tiago e João têm as revelações mais especiais, né? O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz e apareceram Moisés e Elias, ou seja, a plenitude da lei dos profetas, símbolo da plenitude do Antigo Testamento, né? E claro, aquela voz: "Este é o meu filho, o eleito, ouviu". Olha só, batismo, o que que aconteceu? O céu se abre, a pomba desce para representar o Espírito Santo e aquela voz é pronunciada. Então nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito. Na transfiguração nós temos o quê? A voz do Pai, a glória do Filho e aquela nuvem, a Shekinah, que representa o Espírito Santo. Vamos adiante. Nesse momento, né, Jesus ele revela a sua face gloriosa. Não é curioso que por um instante ele ficasse glorioso. Curioso é como que ele não resplandecia sempre, né? Então ele meio que continha, né, aquele brilho. Parágrafo 556, né? No limiar da vida pública tem o batismo. No limiar da Páscoa, a transfiguração. Então, no batismo, manifesta, né, aquela primeira regeneração, e no evento da transfiguração, já é um sacramento que aponta para a segunda regeneração, que aí sim é a definitiva, que é a experiência da Páscoa. Agora, a subida em Jerusalém, algo que aparece definitivamente marcado no Evangelho de São Lucas. Lucas, versículo 9 a 51, marca uma virada de chave, né? Dali em diante, Jesus ele toma a decisão resoluta, né, de caminhar para Jerusalém. Como quem diz, ele aceita o destino que o Pai tem para ele, custe o que custar. Isso parece muito com São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, por volta do capítulo 19, 20, 21, 22. A gente sabe que ele vai tomar a decisão resoluta de voltar. Depois da terceira viagem missionária, ele volta por volta do ano 54, 53, ele volta para Jerusalém. E aquele retorno para Jerusalém foi precedido de profecias. Olha, se você for para Jerusalém, você vai acabar sendo perseguido e morto. Ele sabia disso. Jesus, ele se lembrava do martírio dos profetas quando ele adentra Jerusalém. Ele não se ilude, mas a entrada dele ainda assim é triunfal. Ele entra cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, ele entra montado num jumento. E como bom Messias, não que arroga para si esse título apenas, mas é aquele que o povo já reconhecia como sucessor de Davi, ele é aclamado como Hosana. Os panos estendidos, os ramos nas mãos,
o bendito que vem em nome do Senhor, isso tudo deixa claro, né, a dimensão salvífica da obra de Jesus. E olha que bonito, né? A aclamação deles, aquele bendito que vem em nome do Senhor, ela é retomada na igreja, nos Sanctus, né? Dentro da liturgia eucarística, para quê? Para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Então é como se em cada missa a gente tivesse uma espécie de liturgia quaresmal e pascal. E o santo, ele é cantado na preparação ali para a iminência do Tríduo Pascal, que é o que? O memorial da sua paixão, morte e ressurreição. Né? Estando para ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, e aqui a gente retoma a quinta, a sexta e o sábado. Né? Tudo isso preparado para um domingo de Ramos. O domingo de Ramos da nossa missa é o Santo, Santo, Santo. Parágrafo 56, 0. A entrada de Jerusalém, a entrada de Jerusalém, a entrada de Jesus em Jerusalém. Oh, meu Deus do céu. Manifesta a vinda do reino que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e ressurreição, né? Pela passagem da sua morte e ressurreição. Olha que bonito, né? Cada missa é uma mini Semana Santa. Às vezes a gente nem percebe a profundidade de tudo aquilo que acontece, né? Eu tinha pensado, sim, a respeito desse parágrafo é importante percebermos o seguinte: isso tudo nos aponta para 1000 anos antes. Davi. Davi é quem conquista Jerusalém. Jerusalém não era a cidade. Jerusalém vai passar a ser a cidade de Davi. Ela era a cidade dos jebuseus. Jerusalém significa lugar de paz. Né? Shalom, a origem etimológica de Jerusalém é a mesma. Jerusalém é para ser um lugar de paz, mas o príncipe da paz não foi Davi, porque Davi ele reúne é, os 12 irmãos, né, as 12 tribos, mas por um brevíssimo tempo. Né? Alguém que definitivamente deveria suceder Davi era Jesus. E ele sim é o príncipe da paz, como foi prometido, né, pelos profetas, principalmente Isaías. Então vamos lá. Toda a vida de Cristo foi um contínuo ensinamento, né? E tem dois polos centrais: o seu sacrifício, né, a morte e a sua ressurreição. Também os discípulos eles devem conformar-se com ele até que Cristo seja formado em nós. E agora, curioso, né? Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhando-se diante da manjedoura de Belém e adorando-o escondido na fraqueza de uma criança. Essa é a experiência do encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando nós não fazemos, né? Porque às vezes a gente espera um Messias glorioso. Jesus ele é causa e pedra de tropeço para muitos, porque tem muitos que olham para Jesus e falam: poxa, mas não é esse Deus que eu queria. Eu queria um Deus mais triunfal, mais glorioso. E ele revela isso, né? Em todos os momentos, desde o seu batismo, ele revela essa dimensão de que ele é o servo. As suas tentações, a inauguração do anúncio do reino, o seu tempo de perseguição, tudo isso, né, culminando nessa subida para Jerusalém, evidencia que Jesus, ele é o servo sofredor e por isso ele nos alcança a plena justiça. E assim nós encerramos o estudo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo.